começar lá? Agora vai notar que a distribuição F continua chegando reta, verifique que a distribuição Y é uma F de X que é uniforme. Cara, então, esses conceitos às vezes me faltam, né? Por exemplo, ele falar que ela é contínua e invertível, eu me lembro vagamente do que eu deveria fazer com isso, mas não fica assim, não está muito bem delimitado na minha cabeça, não. Tá. O que a gente tem que fazer num caso desse, então? Bem, Eu sei que, na verdade, eu consigo. Puta, eu já vi isso. o que você consegue, diga. Essa questão, de novo, ela é meio mais teórica do que, de fato, fazer alguma conta, né? Tudo bem. Aí me pega também. Ó, por exemplo, a gente pode definir, ou pode deixar claro aqui que essa variável, né, segue essa distribuição aqui de 0 a 1. Então, como é que a gente faz isso? A gente tem x como uma variável aleatória, x, que ela vai ter uma função de distribuição contínua e inversível na reta, que vai ser dada por isso aqui, ó. Beleza? Então a gente cria Uhum. uma nova variável. Agora, o que a gente vai fazer para obter essa distribuição acumulada aqui? A gente pode definir algumas coisas. Por exemplo, a gente pode dizer que a f de y agora ela é igual a uma probabilidade do yzão ser menor ou igual que o yzinho. E isso aqui, em termos de x, vai ser isso aqui. De Tá, novo, são só definições. Beleza? beleza. Essa, tem que entender que isso aqui, como é uma variável, ela vai sempre acumulando, acumulando até pegar a variável inteira. Né? Sim. Isso. Muito bem. Só que a gente tem o seguinte, né? Pela definição da nossa função de distribuição acumulada que eu defini aqui, eu defini aqui em cima, isso aqui pode ser escrito exatamente da seguinte forma, olha só. P menor ou igual a f inversa do y, né? Da mesma Uhum. forma que eu defini o y em termos de x, eu consigo fazer o inverso da função de y, para relacionar diretamente com o x, não com isso aqui, ok? Ah, Então, a gente pode dizer que isso aqui, aplicado nisso, lá da matemática básica, né? A função da inversa sobra o argumento, isso certo? aqui. Isso. Sendo assim, o que a gente tem aqui? E pela própria definição de uma função de distribuição, que varia de 0 a 1, certo? Isso é uma definição de uma função de distribuição. Ela tem que variar de 0 a 1. Então a gente pode dizer que o y, qual a gente está avaliando aqui, y, variável, vai estar entre 0 e 1, beleza? Portanto, eu posso dizer que a f de y, que depende de y, é o próprio y, e vai estar dentro dos limites que a gente espera de uma função de distribuição. Então, como você pode perceber, é meio que uma coisa decorada, né? São características dessas funções decoradas. Não tem muito o que falar aqui.
se você Uhum, entende do que se trata, sabe? uhum, Se você entende que a YZ é uma distribuição acumulada, né? E o Y vai acumulando até chegar nesse valor. Né? Se você pegou que a definição de Y está em termos de X, certo? Se você entende que você consegue pegar essa função aqui, como Y dependia aqui de X, o inverso disso vai ser acumulada do X, beleza? Essa parte aqui eu acho que foi a crucial para resolver o problema, beleza? beleza. E pronto. Daí você consegue relacionar a própria função, a própria distribuição, né, que vai dar acumulada, com a variável, beleza? Então eu vou te falar o seguinte, cara, é bem teórica, né? Bem sem resolva isso aqui especificamente, mas são tudo definições, tá? Então, se tu conhece as definições, tu resolve, beleza? Beleza. Então, beleza. Show de bola. Vamos continuar. E vamos para a próxima. Agora é uma Poisson. Poisson é um pouco diferente, né? Provavelmente tu já tenhas visto ela no teu curso inicial aí de estatística, Uhum, que ela se assemelha um pouco à distribuição binomial, porque ela é de variáveis discretas, mas ela tem aquela característica estranha de não ter um espaço amostral finito, certo? Você pode uhum. ter infinitos termos aí, por aí vai. Isso aqui é meio pica de resolver, porque aqui a gente vai ter que utilizar a equação da Poisson. Bem, tu te lembras da equação do Poisson? Sim. A densidade, a gente vai trabalhar com a densidade dela aí, né? Só para lembrar lá o que tu provavelmente viu em algum lugar Hum, foi, lambda como é K que sobre é? ponto de K, né? Aqui é K Exponencial a menos fatorial, e lambdas na menos vezes lambda lambda, K sobre lambda K a fatorial. K, né? Uhum, Tá, olha só. Eu preciso ir no banheiro rapidinho, tranquilo. mas eu sei resolver essa aqui, tá? Na volta tu me diz o que que tu pensasse sobre ela. Daí Beleza. eu resolvo, beleza? A menos que tu já tenhas começado algo interessante. Já volto.
Opa! E aí, chegasse a alguma conclusãozinha? Nossa, mano. Eu comecei a fazer aqui, mas ela já entra numa parte mais complexa, né? Porque é basicamente uma convolução ali, né? Então, eu tenho uma f de x, a densidade de x, que é exponencial, e ele deu que o lambda ali é alfa 1, né? Então, exponencial de menos alfa 1 com alfa 1 elevado a x sobre x fatorial, seria a densidade de x. E para fazer a convolução, eu tenho ali que o y é z menos x, né? Então, eu faria f de x com f de y z menos x. E aí, essa minha função f de z menos x seria, de novo, a exponencial, só que aí seria o alfa 2 vezes o alfa 2 elevado a z menos x sobre z menos x fatorial, é isso, né? Tô gostando, isso aí. Tá, aí daqui vem a calculeira, né? Eu preciso fazer essa probabilidade aqui de z, o f de z a zzinho, e aí vira basicamente essa multiplicação, né? De exponencial menos alfa 1 a x, x fatorial, multiplicado pela exponencial menos alfa 2 elevado a z menos x fatorial. E aí isso aqui eu tenho que integrar de zero, o meu é um d, eu estou fazendo dy aqui, né? E o meu y, z menos x. Ele vai até z, não é isso? Então eu Aham. tenho que integrar de zero a z. Peraí. Eu acho que integral não é o caso aqui. Não, Porque nós estamos desculpa, falando de é uma. somatório. Isso, Estou somatório, numa exatamente. pós. Tá bom, estou tão Beleza. acostumado a fazer. Aham, agora É sim. um somatório de zero a z. É, tá, aí basicamente eu tenho que, fazendo esse somatório, eu posso tirar a exponencial para fora, né? Então fica uma exponencial de menos alfa 1 mais alfa 2 vezes esse somatório aqui de alfa elevado a x, vezes alfa 1 elevado a x, alfa 2 elevado a z menos x, sobre x fatorial que multiplica z menos x fatorial. Isso aqui tá com uma cara de combinatório. Então fica um exponencial aqui de. Aqui eu já estou meio entrando no limite do meu conhecimento. Tá, eu tenho um alfa 1x e um alfa 2 z menos x. Eu posso. Como é que eu. Bom, minha intuição me diz que eu deveria tentar transformar isso aqui de alguma forma que me desse uma combinação de zx. Eu acho que escrever as coisas em termos de Z aqui não é interessante, tá? Bem, eu vou fazer, já que eu, enquanto estava no banheiro, bolei a resolução toda. E daí você vê se vai ao encontro do que você fez, beleza? Tá. Então, a gente tem duas variáveis aleatórias independentes aqui, que é o x, que é uma variável de Poisson, Uhum. e a mesma coisa para o y, também é uma Poisson. Deixa eu ser vagabundo. Poisson, Poisson para acabar. Alfa 2. É o que ele está citando no enunciado.
E a gente quer provar que a soma dessas variáveis, ou seja, um z igual a x mais y, também vai ter uma distribuição de Poisson, só que com parâmetro somado, Uhum. beleza? Ou seja, eu Sim. vou conseguir dizer que z, pela mesma lógica, é um x mais y, que vai ser um Poisson de um alfa 1 mais um alfa 2. Por exemplo, eu sei que toda Poisson somada numa convolução vai dar uma Poisson de alfa 1 mais alfa 2, mas isso ele está me pedindo para provar agora, né? Exatamente. Isso se você já fez algum curso de álgebra linear, tem muito a ver com aquelas provas de provar que o subespaço é vetorial, que tu está Uhum. dentro de uma transformação linear, etc. Sim, Porque lá a gente fala que a transformação da soma é a soma das transformações, sim, né? E coisas do gênero, assim. Que é o que está rolando aqui. Nem toda função matemática funciona desse jeito, mas quando ela é linear, ela funciona. Até por isso que num problema anterior falava sobre na reta, fazer a conta na reta, sim. algo assim, né? Porque precisa ser linear. Então a gente pode escrever as transformações aqui de x e de y, só para deixar bem definido, né? Dentro da estrutura de uma variável de Poisson, certo? Beleza? E agora a Beleza. gente quer saber quanto é que vale a soma. Muito bem. Então, como x e y são independentes, a gente pode usar a fórmula da soma de variáveis independentes discretas. Ele deixa claro que elas são independentes aqui, né? Uhum, Isso ajuda muito. Porque a gente sabe que quando a gente tem probabilidades independentes, a gente pode multiplicar, né? uhum. Essa aqui é mais legal de fazer do que aquelas outras, né? Aquelas outras eram muito teóricas. Tá louco. Ok? Beleza. Então tá bom. Tá aí os contadores. Tá aí o que a gente precisa. Agora a gente vai substituir algumas fórmulas. Beleza? Entendendo que rolou uma multiplicação nas probabilidades, agora a gente vai colocar as fórmulas de probabilidade de Poisson. Sim. Tudo bem? Só substituir o que deveria ser substituído, de Beleza. acordo com as minhas definições. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Agora a gente pode colocar esses fatores constantes para fora, que são, na prática, os exponenciais. Afinal de contas, eles não dependem do contador. Uhum. Daí é que virou só uma matematiquinha básica, né? Tranquilo. Agora, a gente pode perceber uma coisa muito legal. Veja, lá no segundo ano do ensino médio, a gente tem um negócio chamado binômio de Newton. Uhum.
Também é É. escrito como uma série e tem muitos contadores, coisas assim. É assim, é uma combinatória Uhum. e multiplica os coeficientes. É, era isso que eu tava imaginando que seria o caminho. Só não sei chegar nele. Muito bem, é só entender que esse cara aqui de baixo, basicamente, né, se ele tiver elevado a um, claro que a gente pode colocar um qualquer ali, pode ser escrito da seguinte forma, utilizando combinatórias e binômios de Newton. Aqui tem o fatorial, que é o que tem ali, tá vendo que é a mesma coisa que tá aqui, né? Sim, Igual a 1 sobre o K. Aí, essa combinatória da frente. Beleza? beleza. É só uma questão ali de matemática básica. Agora que a gente tem tudo isso, nós podemos pegar esse termo que está aqui e dizer que isso aqui é igual a isso. Vou pôr a série aqui, porque tem o I ali, né? Ah, vai ser igual a quem? De acordo com o binômio de Newton, vai ser igual a alfa 1 mais o alfa 2 elevado a K dividido por K fatorial. Ok? Beleza. E agora, né, que a gente tem esse termo muito mais simples aqui, falta quem? Falta só quem eu deixei para fora. Uhum. É, mas aí você já provou que é o alfa 1 mais alfa 2. É, já tá provado, né? Só quero deixar bonitinho aqui. Beleza. Hum, Provado. Beleza? beleza, mano. Cara, eu vou ter que ir. Eu já tô. As crianças aqui já estão no limite. Mas, cara, obrigado aí. Já pelo menos me deu um caminho. Deu para pegar uma luz aí, então. Deu. Show de bola. Vou te enviar aqui o que a gente fez. E é isso, logo que tiver o videozinho, te mando também, beleza? Tranquilo. Valeu, obrigado, cara. Eu que agradeço. Valeu, abraço.